Olá! Nesse vídeo eu irei falar sobre a suculenta Cleynia petraea. Mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico dessa suculenta é Cleynia petraea. Essa planta é nativa da África e o seu ciclo de vida é perene. Essa suculenta pertence à família das Asteraceae e ao gênero dos Cleynia. Um detalhe sobre essa suculenta é que antes seu nome científico era Senecio jacobseni e era pertencente ao gênero do Senécio. Essa suculenta é rasteira e cresce de forma rápida. As folhas dessa suculenta são bem carnudas, grossas e de cor verde. Aliás, é semelhante às folhas da suculenta jade. Já as flores desta planta são lindíssimas e com uma cor alaranjada. Essa suculenta é de pequeno porte, ou seja, atinge um comprimento máximo de 1 metro. Essa suculenta fica linda quando cultivada de forma pendente. A floração desta planta ocorre normalmente no outono e pode se estender por todo o inverno. A melhor forma de propagar essa suculenta é através de estacas. Qual o melhor clima para a suculenta Cleynia petraea? Essa suculenta gosta de clima quente, bastante luz solar e baixa umidade. Ou seja, quanto mais luz solar essa suculenta receber, mais linda ficará as suas folhas. Essa planta aceita o cultivo em sol pleno, meia sombra ou luz difusa. Eu recomendo o cultivo desta planta em sol pleno. Caso você more em uma região de sol e calor intenso, cultive essa suculenta em meia sombra. Apenas é importante evitar o sol extremo do verão. Esse sol pode queimar as folhas desta planta. E um detalhe sobre essa suculenta é que o sol pode mudar a coloração das suas folhas. Mas, se o cultivo desta suculenta for dentro de casa, mantenha perto de locais iluminados e com uma boa circulação de ar. Essa suculenta precisa de no mínimo de 5 horas de luz solar diária. A melhor hora de expor essa suculenta é o sol ameno da manhã e da tardinha. A temperatura ideal para cultivar a Cleynia petraea é entre 14 graus e 31 graus, e essa suculenta tolera bem o frio e o calor. Aliás, essa suculenta tolera até mesmo geadas de baixa intensidade, mas eu recomendo que você evite expor esta planta a esse tipo de condição climática. Um aviso importante: se as folhas desta suculenta ficarem totalmente avermelhadas, é sinal que o sol está queimando a mesma. O ideal é apenas as bordas até a metade da folha ficar avermelhada. Qual o melhor substrato para a suculenta Cleynia petraea? Essa suculenta não é muito exigente em relação ao substrato, ou seja, basta o mesmo ter uma ótima drenagem e ser arenoso, mas se possível que seja um substrato ácido. O substrato que eu recomendo para essa suculenta é terra de jardim e areia grossa, ou seja, misture 50% de terra de jardim e 50% de areia grossa. O vaso deve ser de tamanho médio e, se possível, de plástico. Eu recomendo que você troque o substrato dessa suculenta a cada 2 anos e, se possível, use uma manta no fundo do vaso antes de colocar o substrato. Se você quiser cultivar essa suculenta no solo, esse solo deve ter uma boa drenagem e ser arenoso, mas lembre-se que esta plantinha se adapta melhor quando o cultivo é em um vaso. Como regar essa suculenta? Essa suculenta é tolerante à seca. É uma planta que precisa de pouca água para crescer. Apenas no verão, a demanda por água é maior para essa suculenta, mas evite sempre o excesso de água. A melhor forma de regar essa suculenta é esperar o substrato secar completamente. Isso ajuda a evitar o apodrecimento da sua raiz e mantém a planta sempre hidratada. Eu recomendo regar no verão apenas 2 vezes na semana. No inverno, as regas são a cada 15 dias ou mais. Apenas isso é o suficiente para a sua plantinha ficar linda. Mas lembre-se que as regas variam de acordo com o substrato, clima e tamanho do vaso. Ou seja, para você não errar na hora de regar,
regue apenas quando secar o substrato. Essa planta entra em dormência no inverno, ou seja, nesse período a planta gosta de descansar. Por isso, é importante nunca regar demais nesse período. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.